Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomani, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente vai falar sobre as criptomoedas de inteligência artificial, que é aí uma nova categoria de criptoativo que surgiu depois que os investidores começaram a olhar aí para o chat GPT e elas dispararam de preço nos últimos meses. Para você ter só uma ideia, uma delas acumula alta de mais de 2.000% apenas nos últimos 30 dias. Eu vou conversar sobre esse assunto com Alexandre Ludolf, o diretor de investimentos da gestora QR Asset. Mas antes disso, já vai deixando aí nos comentários a sua opinião sobre as criptomoedas de inteligência artificial, se você já ouviu falar delas e vem aprender muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, e antes da gente começar com o nosso assunto de hoje, eu queria, como a gente sempre vem pedindo aqui, para você deixar nos comentários aí qual é a cidade de onde você está assistindo a gente hoje aqui no Cripto Mais. A gente quer saber um pouco mais sobre o nosso público, quem está assistindo a gente todas as segundas-feiras aqui no canal do Infomani. E claro, não vai esquecendo de clicar aqui embaixo no link do nosso relatório da Levante, nossa parceira Levante, com o relatório sobre Cold Wallets, para você entender um pouco mais sobre o que é esse tipo de carteira. Esse material é gratuito para você que está assistindo hoje a gente por aqui. E eu já estou aqui com o Alexandre Ludolf, diretor de investimentos da QR Asset. Tudo bem, Alexandre? Obrigado de novo por estar aqui com a gente no Cripto Mais. Não, tudo ótimo. Eu agradeço demais o convite. Acho que esse espaço aqui é um dos melhores aí do mercado brasileiro. Muito obrigado novamente. Imagina, eu que agradeço. Alexandre, como eu falei, a gente vai falar sobre essas criptomoedas de inteligência artificial que surgiram aí principalmente depois que o chat GPT apareceu, né? Veio uma onda de buscas sobre inteligência artificial e aí o chat GPT recentemente também lançou o chat GPT 4, que é uma evolução do chat GPT que já impressionou muita gente por conseguir escrever texto, poema, codificar software, enfim, fazer uma série de coisas que até então nenhuma inteligência artificial fazia, ou pelo menos não com essa facilidade toda. E aí, muita gente começou, aparentemente, a olhar para criptomoedas de inteligência artificial, e como eu mencionei, teve algumas que dispararam de preço, né? Só para citar algumas, uma foi a Agix, que é desse projeto Singularity.net, ela acumula uma alta de 830% esse ano. Tem o Bitdata Protocol, que também se vende como uma solução de IA, ela atinge valorizações de 1.000% em menos de 3 meses, ou seja, ainda em 2023. E tem uma muito recente, que foi essa que eu mencionei antes, que chama AIPad, que só em 30 dias já subiu aí 2.000%, ou seja, uma coisa muito impressionante, né? E aí eu queria começar nosso papo perguntando para você o que que caracteriza as criptomoedas de inteligência artificial. Não, acho que é uma excelente pergunta para a gente esquentar os motores aqui. Eu acho que o mais importante entender que cripto, o universo de ativos digitais, é um universo no qual você consegue escolher exatamente aonde você quer investir na indústria. Diferente de você, por exemplo, comprar um Facebook para você ter uma exposição ao metaverso, que você sabe até que é um pedacinho muito pequeno numa companhia que é gigantesca, que é de fato uma exposição ao metaverso. Então você acha que está comprado em metaverso, na verdade está comprado em várias outras coisas, no caso, por exemplo, do Meta, Facebook, que inclusive até mudou, está mudando um pouco o foco de metaverso. Essa ótica, ela é muito importante, porque, por exemplo, você falou do chat GPT, a Microsoft fez investimento grande no chat GPT. Você comprar Microsoft hoje para surfar no crescimento de inteligência artificial, eu acho que você vai pegar uma coisa muito indireta. Então, cripto, na minha opinião, é a plataforma perfeita, a classe de ativo perfeita para você fazer o investimento exatamente onde você quer investir. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem, por exemplo, o que você comentou do chat GPT, você é de fato o modelo, né? Alguém que pegou os dados, fez um modelo e que você consegue, de uma forma fácil, amigável, via a conveniência do seu browser da internet, utilizar esse modelo de inteligência artificial. No mercado, sobretudo, inteligência artificial hoje em dia é uma coisa muito mais B2B, né? É uma IBM vendendo para uma empresa de chatbot, você tem aí diversas aplicações que podem ser muito mais localizadas, né? Eu quero uma inteligência artificial, por exemplo, que leia a CAPTCHA, o que identifique, por exemplo, a placa de um carro. Isso já acontece muito no mercado de empresa há muito tempo, e eu diria que esse hype de inteligência artificial vem ao longo dos últimos 10 anos. Mas ainda assim,
assim como o metaverso, outras coisas, é cíclico, né? A gente agora a inteligência artificial vai dominar o mundo. E a gente vê que sempre a gente extrapola, a gente exagera um pouco, achando quando isso vem. Pegando até um pouco dos hypes, né? Em cripto tem um pouco essa dinâmica de hype, né? A gente teve o ano das NFTs, a gente teve o ano da DeFi, a gente tem aí o ano do metaverso, e sem dúvida esse ano é o ano da inteligência artificial. O ChatGPT, como você falou, ele é uma tecnologia fantástica, assim, de deixar as pessoas embasbacadas, porque realmente cruza os dados com uma velocidade, com uma simplicidade, uma elegância que a gente nunca viu antes. A gente tem visto aí ele se passando até por humanos, mentindo, né? Ele traz até aquele imaginário popular lá de Skynet, né? De uma inteligência artificial que vai dominar os homens. Mas eu acho que a gente está muito longe disso. Mas voltando ao nosso ponto de cripto especificamente, o que eu acho muito legal é isso. A gente tem projetos aí, como você colocou, do Ocean, que é um marketplace de dados. Ele não é um projeto necessariamente de inteligência artificial, mas se você vai fazer um modelo de inteligência artificial, você vai precisar treinar esse modelo, dar dados para ele, né? É aquela que eles chamam de GIGO, né, em inglês, garbage in, garbage out. O modelo de inteligência artificial ele é tão bom quanto a qualidade dos dados que você dá para ele. E quando você começa a ter a possibilidade de você treinar o seu modelo, comprar dados, etc., como, por exemplo, nesse mercado, o marketplace de dados de inteligência artificial, eu acho incrível. Então, o que eu acho legal das soluções que estão surgindo em cripto, que elas não necessariamente são você comprar um modelo que é concorrente ao ChatGPT. Você ter possibilidade, por exemplo, de comprar as empresas que fornecem dados para modelagem de outros modelos. Então, aquela ideia que, às vezes, na corrida do ouro, quem ganhou muito dinheiro não foi o garimpeiro, e sim aquele cara que vendia as picaretas, né, que dava a infraestrutura, o suporte para esses mercados. E, nesse sentido, você tem aí, por exemplo, protocolos que fazem uso, por exemplo, de modelos de inteligência artificial mesmo, onde você pode, por exemplo, criar um modelo e licenciar esse modelo. Você tem, por exemplo, projetos incríveis como aquele Fetch AI, que, por exemplo, o ChatGPT ele é muito hábil em te falar, por exemplo, como chegar em Nova York. Você perguntar para ele, sai daqui, vai fazer, compra tal, compra essa de trem. Mas ele não consegue fazer essa interface, por exemplo, comprar um ticket lá no site da Gol ou da TAM, ou comprar passagem. E esse Fetch AI ele está se colocando no meio do caminho aí para ser, por exemplo, como se fossem agentes autônomos para executar. Então, seria assim, o ChatGPT ele vai fazer um roteiro para você de Nova York e você depois você fala para esses agentes autônomos, por exemplo, comprar o ticket, reservar restaurantes e coisas do gênero. Então, eu estou gostando muito desses projetos de cripto nesse sentido de você poder, por exemplo, investir nos agentes autônomos, em quem vai fazer a conexão do mundo real com os algoritmos de inteligência artificial. Eu acho que tem aí também projetos, por exemplo, a gente vê que a NVIDIA, fora as placas de vídeo, ela virou uma empresa que está fazendo muito chip voltado para a inteligência artificial. Hoje em dia, os celulares eles têm núcleos dedicados à inteligência artificial local. Então, modelos de machine learning, modelos de redes neurais mais avançadas, como a gente pode resumir, eles estão sendo usados em todo lugar, desde da sua placa de vídeo para jogar o joguinho no seu videogame, quanto hoje em dia até para o usuário final num chat GPT, como falou. Mas, para mim, eu acho que o grande resumo é esse. Diferente de outras classes de ativo, como ações, você consegue investir no que a gente chama de pure play. Você vai investir exatamente naquele tema. E isso eu acho uma conveniência muito grande quando você pensa em projetos de inteligência artificial. E acho que talvez só complementando, esses projetos que você comentou, eles cresceram muito. Mas são projetos novos, são projetos ainda um pouco incipientes, e sem dúvida o preço ele foi sim pumped, né? Ele foi impactado por esse hype que a gente veio desde janeiro especificamente por tudo de inteligência artificial. Eu acho que o único comentário aqui galera, sim, é pequeno, pode ser muito grande, ainda representa muito pouco do universo de cripto, do universo de tecnologia, e está bem no início, mas a recomendação aqui é ir devagar, fazendo preço médio, estudar, porque sim, a parte de mim quando olha, vê esse crescimento muito rápido, vai um pouco nesse hype, né? E olha o que aconteceu com as NFTs, olha o que aconteceu com um pouco de alguns projetos de DeFi. Então, acho que é só um pouco essa ideia de ser um pouco de parcimônia e devagar. Mas a recomendação aqui eu acho sim que é uma ótima forma de você expor a sua visão desse tipo de investimento. E é uma forma que você vai pagar barato, você vai alocar, e eu só recomendo que tenha um horizonte de investimento um pouco mais longo.
Não é para achar, subiu 2.000, então mês que vem vai subir outros 2.000. Não, não é assim, gente. Às vezes pode até cair, etc. Mas tenha um pouco de segurança e paciência, né? Que como qualquer tecnologia, às vezes o preço e a adoção da tecnologia não andam a par e passo. Bom, acho que quando você falou, acho que fica bem claro que existe algum tipo de fundamento, então, por trás desses projetos, né? Porque muita gente vem falando que é uma disparada motivada unicamente pelo hype, mas você até comentou que existem projetos interessantes aí nessa seara. Eu queria que você, por favor, aprofundasse um pouco mais nisso, explicando por que que você acha que alguns projetos têm fundamento e, principalmente, por que que, o que que isso tem a ver com a criptomoeda em si, né? Você falou, por exemplo, sobre o marketplace, né, relacionado à inteligência artificial. Como é que como os tokens ou as criptomoedas desses projetos dialogam com esse tipo de modelo de negócio? Eu acho que é uma excelente pergunta. O que eu acho que é importante falar, por exemplo, quando você entra no chat GPT e você roda uma pesquisa ali, você custa para esse chat GPT, estou falando na ordem de 5 a 7 centavos de dólar. Então, é uma infraestrutura que tem muita parte de computador, estrutura de nuvem, então é caro. Então, claramente, isso aí é um teaser, né, para, a verdade, deixar as pessoas meio hooked, meio viciadas no negócio, depois, cada vez mais, eles vão tirando o poder da solução básica e vão fazer você pagar a mensalidade do seu Netflix de inteligência artificial. O fundamento que eu vejo por trás é isso. Você tem a possibilidade muito grande que essa tecnologia ela permeie cada vez mais indústrias. A gente está falando desde a renderização de metaversos, como falou, e isso eu acho que é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente está falando, não, é ou metaverso ou inteligência artificial. Eu acho que não. Metaverso é uma mídia nova onde as pessoas vão consumir conteúdos. E, sem dúvida, a inteligência artificial, na minha opinião, uma das ferramentas que a gente vai precisar muito para popular, né? Para deixar esses metaversos vivos. Você não vai achar que um artista digital 3D vai fazer diversas cidades, diversos mundos sozinhos. A gente vai ter essas ferramentas de inteligência artificial trabalhando como assistente, né? Fazendo o grosso, né? De toda essa, por exemplo, essa população, né? Vamos colocar os ativos dentro desse metaverso, mas depois vai ter que ir um artista ali, sabe, dando aquele toque final, dando botando um pouco do estilo, né? Botando um pouco da criatividade humana, que por hora eu acredito que a inteligência artificial ainda são bastante limitadas, elas são muito capazes de cruzar dados, fazer inferências, mas elas não criam nada do zero. Então, eu acho que esse é um pouco do foco. E quando você falou em fundamentos, eu vejo muitos fundamentos. A gente começou a falar de infraestrutura e do custo, por exemplo, de hardware de rodar inteligência artificial. Computadores parrudos, né, muita memória, muitas placas de vídeo, coisas do gênero. Hoje você tem protocolo como aquele BitTensor, que é parecido até com o Tensor, é o nome que o pessoal usa muito para protocolos, produtos, né, de inteligência artificial, TensorFlow do Google e outros. E eu acredito muito que modelos peer-to-peer descentralizados, eles podem baratear muito o custo de implementar uma inteligência artificial. Então, como a gente viu na indústria de tecnologia normal, hoje em dia, o go-to-market, né, você tirar um produto desde a ideia de concepção até trazer ele para o mercado, você faz ele de forma muito mais fácil integrando as APIs, né? A gente o software as a service, você hoje não faz tudo do zero. Você vai fazer lá na frente, quando tiver essa demanda, necessidade, por uma questão muito de velocidade de trazer um produto de qualidade ao mercado. E nesse sentido, eu vejo grande promessa, sim, por exemplo, nos modelos descentralizados de inteligência artificial, que eles vão tornar mais baratos, que empresas menores possam, por exemplo, daqui a alguns anos, competir com produtos aí como o da Google, como do próprio OpenAI, na parte de inteligência artificial. E como eu falei, a gente tem aí protocolos como o Ocean, que eu comentei, que eles permitem que você, de forma fácil e de forma justa, né, e rápida, você, por exemplo, alimente os seus produtos de inteligência artificial com dados do mundo real, com qualidade. Essa ideia de que o seu modelo de inteligência artificial ele vai ser tão bom quanto a qualidade dos dados, eu acho que essa é uma das grandes promessas aí. Então, com esse hype de ChatGPT, o que eu vejo acontecendo na indústria, na verdade, a gente está criando diversas outras profissões e diversas outras indústrias, subindústrias, digamos assim, que orbitam esse mundo de inteligência artificial. Eu acho que isso, para mim, é incrível. Por exemplo, eu até agora em janeiro descobri essa profissão nova, que é o tal do prompt engineering. Essa ideia é que você tem que saber como perguntar as coisas para o modelo de inteligência artificial. Você não sabe, você tem que saber como usar, né, essa ideia. Então,
todas as vezes, o que eu mais estou percebendo é o mundo de inteligência artificial está expandindo muito e eu estou ficando cada vez mais otimista com as aplicações. Claro, é muito difícil escolher os vencedores, quem vão ser os protocolos vencedores, qual vai ser o próximo Google, ou qual vai ser o incumbente aí para desafiar aí uma OpenAI daqui a alguns anos. E esses projetos ainda estão pequenos, né? A gente não tem projeto de $1 bilhão ainda nesse mundo de OpenAI em cripto, mundo de inteligência artificial em cripto. A gente está falando de projetos de 100, $200 milhões, que já são bem razoáveis, até quando a gente pensa em tamanho de mercado comparado a empresas brasileiras hoje, que a gente vê no Ibovespa. Mas eu acho que, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho que boa parte desses protocolos que está discutindo aqui, eles têm sim muita aplicação e tem um potencial até de democratizar o acesso à inteligência artificial. Então, é diferente até de outros projetos de cripto que eu não vejo muita razão de existir, que às vezes é um hype do cachorro, é um meme coin, como a gente chama. Esses projetos não, acho que todos eles estão se propondo a serem uma infraestrutura de Web3 focada para esse mundo de AI. Eu acho que tem uma grande promessa. No ano passado, Alexandre, surgiu aí, como você bem comentou, né, sobre essa discussão sobre metaverso, né, principalmente depois que o Facebook mudou de nome e tudo mais, gerou uma busca maior sobre metaverso, e aí surgiram, como a gente está vendo agora, também vários projetos de metaverso. Muita gente se expôs a esses produtos, esperando, inclusive, que fossem esses projetos, né, a criptomoedas, no caso desses projetos, esperando que fosse uma boa maneira de surfar essa onda. Mas, até por conta também do cenário de cripto do ano passado, a gente viu vários desses projetos caindo muito de preço, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? Sandbox, a Decentraland, foram dois que desvalorizaram bastante no último ano. Você acha que a gente está falando de um fenômeno parecido, que a gente possa ver, por exemplo, agora, projetos ligados à inteligência artificial, que podem valorizar muito, mas que podem devolver esses ganhos todos muito rapidamente também? Como é que você enxerga esse movimento, principalmente do ponto de vista do investidor que está procurando a alocar nesse tipo de ativo novo? Eu acho que a gente precisa fazer esse disclaimer, sim, que parece que esses projetos, nenhum projeto desse surgiu agora, tá? Esses projetos são todos razoavelmente antigos, tem projetos de 3, 4 anos, e sem dúvida esse pump, né, esse interesse veio depois desse fenômeno do ChatGPT, especificamente depois que a Microsoft anunciou um investimento bastante pesado nesse tipo de tecnologia. Então, sim, eu acho que a palavra de ordem, o que eu diria essa indústria nova, essa indústria pequena, você está comprando uma indústria early stage pra caramba, é como se fosse o Google quando ele estava na esquina. Eu acredito muito que essa tecnologia ela vai ser dominante, essa tecnologia vai substituir empregos, e se ela gera eficiência para as empresas e afins, ela vai ter valor. Mas como vem isso na velocidade, é meio incerto. Então, minha recomendação aqui gente, coloque pouco, coloque o dinheiro que você está disposto a perder ou não, que ele não vai subir, e sem dúvida tem que ser um investimento olhando para alguns anos, não para 2 meses, 3 meses ou um ano. Então eu brinco, não é aquele dinheiro que você vai usar para pagar a escola das crianças mensalmente, vender um pouquinho. Eu acredito que é muito mais pegar uma parcela pequena, 5% do seu patrimônio, alguma coisa assim, escolher os bons projetos e olhar para 5, 7 anos, como se fosse o ciclo de investimento desse mercado de metaverso, o mercado de venture capital que a gente conhece um pouco mais proximamente. E a QR tal, você já mencionou vários projetos aqui, né? Ocean, Fetch AI e tal. Você pode, por favor, explicar assim, fazer uma listinha, quem sabe, desses projetos que a QR está observando mais de perto nesse momento? Não, você comentou alguns, né? Lembrando, aqui na QR a gente joga um jogo bastante conservador no mercado de cripto. A gente só se relaciona com protocolos que são regulados, são custodiados e custodiantes nos Estados Unidos, né? Que tem uma regulação que não permita que ocorra algo como aconteceu com a FTX ou outros desastres que aconteceram. Então a gente gosta muito dessa ideia de fazer uma gestão bastante conservadora e investir em projetos maiores e mais sólidos. Mas sem dúvida, apesar de alguns desses projetos eles não serem investíveis no nosso processo de investimento, nossa governança interna, eles entraram no nosso radar. Eles, de alguma forma, tem alguns analistas aqui que até estão torcendo para eles ganharem mais musculatura para a gente poder investir. Mas assim, vou passar, acho que 4 principais deles que fazem parte aí. Eu comentei aqui, esse FET, .ai, na verdade são esse protocolo que se promove a ser
automatizar aplicações de Web 2 e Web 3, por exemplo, você precisa fazer com o programa de inteligência artificial, o ChatGPT, fale, por exemplo, com uma empresa de passagem aérea ou que uma empresa de previsão do tempo. Então, esse é agente autônomo, que ele vai executar o que a inteligência artificial quiser no mundo real. Eu acho que esse link, né, do AI com o mundo real ele faz muito sentido, a gente está olhando. Esse BitTensor, que o protocolo tal, eu acho que é bem legal essa ideia que um mercado de inteligência peer-to-peer, onde você pode rodar modelo, você pode oferecer capacidade de processamento. Essa ideia que você pode oferecer capacidade de processamento, por exemplo, para minerar um Bitcoin, ou você pode participar de uma rede de renderização de ativos para o metaverso, um render da vida, ou você pode oferecer seu computador para rodar modelos de inteligência artificial para quem tem essa demanda. Então, essa ideia de você participar de uma rede eu achei bem legal, no caso do BitTensor. O Ocean, acho que foi outro protocolo que a gente está seguindo aqui com uso de caso muito legal, porque a inteligência artificial, sem dúvida, vai permear o mercado, já está permeando, né, cada vez mais. Eu acho que antigamente era um pouco mais focado no B2B, corporações, esse mundo de chatbot, coisas do gênero, mas hoje a gente está vendo que está chegando aí para o advogado, em vez de ter um estagiário para fazer uma minuta, ele está usando um chat GPT da vida, por exemplo, para preparar o rascunho de alguns documentos. E nesse sentido, eu acredito que o Ocean está se posicionando para ser um lugar onde você, que tem interesse, por exemplo, em comprar dados para os seus modelos de inteligência artificial, pode ser uma solução muito com custo-benefício. E outro que você falou foi a parte do Singularity, né? Eu acho que essa aí é um protocolo que é bem interessante aí de como está funcionando, que também ele facilita muito essa ideia que qualquer um pode criar e compartilhar e comercializar modelos de inteligência artificial. Essa ideia que é um quase AI as a service, vamos dizer assim, né? Você consegue fazer com pouca dificuldade, com mais fácil. Então, de alguma forma, acho que citando esses 4 projetos, são os projetos que estão mais próximos aqui do nosso dia a dia, na parte de cobertura. Eu diria que são os projetos dominantes hoje, mas não significa que a gente não vai olhar outras coisas. Hoje, na carteira dos fundos, a gente não está não está com exposição especificamente a esses modelos. A gente está com essa percepção de que, dada toda a situação bancária nos Estados Unidos, que a gente está vendo aí com o Deutsche Bank, o que aconteceu com o CSFB, a gente está vivendo um estresse no mercado financeiro, então a gente está um pouco mais conservador na nossa exposição e um pouco mais focado até nos projetos de maior qualidade, como o Bitcoin e Ethereum. Sabe, aquela ideia que no momento de crise as pessoas correm para as treasuries, fogem um pouco. Então, sem dúvida, a gente está com a carteira um pouco mais conservadora hoje, mas buscando sim pontos de entrada e acompanhando esses projetos, tá? Mas para o investidor que está interessado em AI, eu acho que vale muito a pena dar uma olhadinha. São pessoas incríveis, pessoas brilhantes por trás desses projetos, e eu acho que nem todos vão sobreviver, nem todos vão ser os líderes, né, os Googles do amanhã, mas eu acho que é muito assimétrico. Se a gente está só um pouquinho certo em cada um desses projetos, eles vão valer a ordem de magnitude mais do que eles valem hoje. E, Alexandre, quais são os riscos que estão envolvidos aí em apostar numa categoria de cripto que é muito nova, né? Cripto, em geral, já conleva aí uma série de riscos, assim, e nessa categoria específica, assim, o que você diria que o investidor tem que ter mais atenção? Eu acho que, lembrando, cripto é muito bonito quando a gente pensa na filosofia, no ethos por trás, por exemplo, da descentralização, da autonomia, da transparência. Mas eu acho que muitos desses projetos que eles funcionam em cima de blockchain, funcionam em cima de cripto, eles são projetos centralizados, eles possuem um dono. Eu acho que, resguardar as proporções, você tem um Vitalik ali no Ethereum, e a superfície de ataque desses projetos é grande, então são protocolos às vezes novos, são protocolos que não foram testados, não sobreviveram ainda ao teste do tempo. O Bitcoin está aí há 14 anos, né, com uma comunidade super conservadora. Então, eu acho, sim, além dos riscos da tecnologia, ela penetrar e de verdade começar a gerar valor, como foi o caso, por exemplo, do metaverso, que desde o início a gente fala que o metaverso é uma promessa muito legal, mas que ela está para daqui a 10 anos. Né? As restrições, né, com a adoção de metaverso são várias, até, por exemplo, óculos de realidade virtual, os devices que você tem que usar, tecnologia de internet mais rápida. Então, tinham várias restrições, né, para essa tecnologia permear mais rápido. Então, acho que o mesmo vale para a AI.
A gente vive aqui num país, por exemplo, no Brasil, que a gente ainda tem frentista, né? A gente ainda tem trocador de ônibus. Então, você acha que não vai ter uma resistência muito grande de sindicatos e afins, por exemplo, para profissões que podem ser acabadas com inteligência artificial? Eu acho que sim. Então, lembrando que então, a regulação e outras coisas podem retardar, né, o valor desses projetos, mas uma coisa que eu acho muito importante falar é uma tecnologia melhor, superior, ela vai fatalmente substituir a tecnologia pior. A ideia do cavalo e do carro, né? Muita gente no início, quando o carro veio, achava que o carro andava rápido demais, que era coisa de bandido, que a polícia andava a cavalo, não ia conseguir pegar bandido, que assaltava banco. E o carro veio, independente da resistência das polícias, por exemplo, no início. E AI é isso. O que um chat GPT desse está fazendo, eu acho que vai mudar muito a forma como a gente faz, sobretudo profissões menos criativas, profissões mais repetitivas. Mas eu acho que o disclaimer aqui é cuidado, que às vezes a velocidade dessa adoção é menor. Então, eu diria que a melhor estratégia nesse momento é ir comprando devagar e eu aproveitar momentos eventualmente de queda para comprar mais, fazendo uma média, né? Você fazendo um preço médio com um pouco mais de tranquilidade e não estar tão preocupado com o preço. E o outro é isso, gente, tomar cuidado. Esses projetos, apesar de mostrarem grande promessa, tem uma dificuldade de execução, tem um risco de tecnologia. Então, a gente aqui está sendo um pouco mais parcimonioso, um pouco mais cauteloso em fazer grandes investimentos nesse momento. Mas, sem dúvida, a gente está acompanhando com bastante carinho, bastante cuidado todo esse projeto. Você mencionou agora que a QR está tentando ter um pouco mais de cautela nesse momento, olhando para a crise dos bancos aí mundo afora. E aí eu queria, acho que, finalizar nossa conversa perguntando para você o que a QR espera que precise mudar para que esse apetite ao risco volte de novo, então, ou seja, a própria QR volte a olhar para esses ativos mais novos e que eu acho que pode ter um pouco, pode conversar com a estratégia do próprio investidor, pessoa física que está assistindo a gente agora, ou seja, o que essa pessoa precisa esperar que aconteça, que tipo de alívio, que tipo de mudança no noticiário precisa acontecer para que ele fique um pouco mais confortável em alocar em ativos mais arriscados? Excelente pergunta. Eu acredito que uma condição quase sine qua non, né, que a gente precisa dela, é que o fim do aperto monetário nos países desenvolvidos ocorra. A gente já teve uma boa sinalização aí do Fed recentemente, está mais perto do fim do ciclo de alta de juros, né, com juros aí já perto de 5%, que é bastante alto. Então, eu acho que quando confirmar o fim desse aperto monetário nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, eu acho que isso aí é um grande impulso para o apetite de risco e, sobretudo, de tecnologia como um todo. Isso está olhando mais para Nasdaq, cripto e etc. E eu acho que tem uma questão para esse ano que é bastante relevante, que é toda a questão regulatória no mercado de cripto. Não está muito claro ainda o que os reguladores vão fazer depois de tudo que aconteceu, né? Luna, Terra, FTX, mas a gente vê aí um movimento um pouco direcionado a restrições, a regulação um pouco mais pesada em cripto, né? A gente está vendo um movimento de bancarização, alguns comentários aí do Gary Gensler, da SEC, a respeito aí de serem ativos imobiliários ou não, os criptoativos. Então, hoje a gente tem um pouco de risco também, além da execução, além da dificuldade, além dos riscos de tecnologia nesses projetos, a gente tem toda essa questão regulatória. Então, assim, a gente está acompanhando com muito cuidado tudo que está acontecendo e algo relevante para a gente, ter um pouco mais de claridade sobre o que os reguladores vão fazer. Por exemplo, a gente teve um comentário semana passada falando que o regulador americano falando que todos os protocolos que são proof of stake podem ser valores imobiliários. Então, até um Ethereum, etc. E muitos desses protocolos mais modernos, eles usam sim Proof of Stake para oferecer remuneração extra para os investidores, né, no staking yields, que a gente chama. Então, eu acho que hoje eu estou muito mais focado no mercado tradicional e um pouco nessa parte regulatória, né, que depende de pessoas, do que necessariamente nos projetos de cripto. Mas nesse momento eu vejo, por exemplo, o Bitcoin navegando com mais tranquilidade. Ele tem muito menos risco regulatório do que outros protocolos. Então, eu acho que esses são os dois principais pontos, na minha opinião, a parte de política monetária global, que sem dúvida está sendo um drag, está sendo um freio grande para essa indústria de cripto, e toda essa parte regulatória que eu acho que a gente precisa de mais clareza, e sem dúvida a gente vai ter nesses próximos trimestres. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado pela presença aqui de novo no Cripto Mais. É sempre bem-vindo por aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Eu desejo uma ótima semana. Vamos com tudo, tem bastante coisa para acontecer. Com certeza. Um abraço, Alexandre. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal, esse foi o Cripto Mais de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha das criptomoedas de inteligência artificial? Vale a pena mesmo
a apostar nesse tipo de ativo muito novo? E o que você achou dos comentários do especialista que a gente trouxe aqui por hoje? Bom, claro, compartilha esse vídeo também com seus amigos que gostam desse tipo de assunto e acompanha as nossas matérias lá no infomoney.com.br. Espero todo mundo na próxima segunda-feira. Até mais.